baterista que tocava com uma máscara branca e um balde de frango frito na cabeça. O nome artístico dele, Buckethead. O nome real, Brian Patrick Carroll. Para a maioria do público, ele era a prova definitiva que o Axl Rose tinha enlouquecido. A narrativa que se consolidou ao longo dos anos é simples. Buckethead era o freak show do Chinese Democracy, um sintoma visual de um projeto que já tinha saído dos trilhos. A piada que confirmava que o Guns virou um circo. Mas e se eu te disser que o cara mais supostamente maluco naquela banda era, na verdade, o único que estava ali por motivos puramente artísticos? E o único que saiu inteiro? Nesse documentário eu investiguei depoimentos de produtores, músicos que estavam no estúdio, executivos da gravadora e entrevistas raras do próprio Buckethead. E o que eu encontrei é uma história onde as fontes se contradizem violentamente, e a contradição, como você vai ver aqui, é parte fundamental da história. Nós vamos entender quem é Brian Carroll antes do Guns N' Roses, o que aconteceu dentro do estúdio durante os anos mais caros e disfuncionais da história do rock e por que a saída dele mudou tudo. Meu nome é João Feijó e esse é o documentário definitivo sobre Buckethead no Guns N' Roses. Brian Carroll nasceu no sul da Califórnia, a meia hora da Disneyland, e desde criança ele era obcecado por duas coisas que não costumam andar juntas: filmes de terror e parques de diversão. A mãe dele o apelidou de Boo por causa da obsessão com monstros, robôs e sustos. E o quarto dele era um mapa do que viria depois. Na parede, pôsteres do Bruce Lee, Michael Jackson e Leatherface, o vilão do Massacre na Serra Elétrica. Na estante, livros do Paganini e do musicólogo Slomimsky, espremidos entre compêndios de mágica e guias de filmes de terror. Em cada canto, robôs de brinquedo com olhos a laser, e aos 13 anos, ele começou a tocar guitarra sobre o feitiço de Angus Young e Randy Rhoads. Mas foi Yngwie Malmsteen que mudou tudo. E não era só a velocidade. O que fascinava o Brian era o drama. O jeito que Malmsteen construía a tensão antes do solo. A forma como Far Beyond the Sun sobe mais ainda e tem uma pausa, e aí que a guitarra entra destruindo tudo. E aí veio uma noite em 1988 que mudou a vida dele pra sempre. Brian foi ao cinema assistir Halloween 4. Quando o filme acabou, ele atravessou a rua, entrou numa loja e perguntou: "Vocês por acaso têm alguma máscara do Michael Myers?" E eles tinham uma máscara branca. Não era exatamente a máscara do Michael Myers, mas ele gostou. Naquela mesma noite, o pai dele trouxe frango pra casa, frango frito. E não era do KFC. O balde dizia Deli Chicken do lado de fora. Brian tava comendo e depois que ele acabou, ele colocou a máscara, colocou o balde de frango frito na cabeça e foi até o espelho. E disse: Buckethead, Buckethead, é isso. Mas aqui é onde a história fica mais interessante do que a anedota. Porque o próprio Brian Carroll nos explicou anos depois por que a persona fazia sentido. E as palavras dele destroem a narrativa do Freak Show. Ele disse: "Eu toco essas coisas estranhas, mas se eu parecer só eu mesmo, não vai funcionar. Só que se eu for esse freak, aí abre a porta para possibilidades infinitas." E aí veio a frase mais reveladora: "Mesmo usando a máscara e tendo um personagem, isso é mais real, mais sobre quem eu realmente sou, porque eu sou tímido demais para deixar muitas coisas saírem. Cada razão pela qual me tornei Buckethead tem a ver com a forma como eu vivo. Não foi porque eu achei que ia dar certo. A máscara não era uma fantasia, era a única forma que um introvertido extremo encontrou de ser quem ele realmente era."